tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos e a cada um dos presentes e dizer da minha grande satisfação de mais uma vez poder estar presente a um evento em que se discutem questões sindicais. E cumprimentar o presidente da Força Sindical, o Sérgio Butka, que tem sido um batalhador incansável pelas questões que envolvem o sindicalismo brasileiro, e tenho certeza que este evento repercutirá fundamente em todos nós pela sua importância, pelos temas que foram aqui distribuídos, pela proposta de discutir a liberdade e o engessamento do movimento sindical, e pelos temas que foram escolhidos e pelos palestrantes. E eu aqui gostaria de fazer uma referência especial ao ministro José Luciano Coutinho, que depois vai fazer a sua José Luciano Castilho, que depois vai fazer a sua exposição, pelo qual todos nós da magistratura trabalhista temos uma admiração extraordinariamente grande. Vossa Excelência mora no coração dos juízes do Brasil. O seu trabalho como ministro deixou fundas marcas para todos nós, e tenho certeza que a sua presença aqui vai ser muito importante para o movimento sindical. Gostaria também de fazer uma referência ao juiz desembargador Douglas Alencar Rodrigues, lá de Brasília, 10ª Região, pelo qual todos nós da magistratura também guardamos um carinho especial pelas suas posições firmes, pelo seu comportamento, inclusive quando conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. A minha manifestação aqui, na verdade, era para falar um pouco sobre a questão do enquadramento sindical. E eu gostaria, antes de falar especificamente sobre esse tema, dizer que, vendo aqui os temas propostos, terceirização, efeitos nocivos, interdito proibitório e a questão dos novos rumos da negociação coletiva, confesso que tenho um pouco de tristeza em relação a alguns comportamentos que se verifica na magistratura em relação a esses temas. No que diz respeito, por exemplo, à terceirização, não podíamos deixar de falar sobre aquela coisa que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal, de deixar de responsabilizar os entes públicos, ainda que subsidiariamente, na questão das terceirizações. Penso que este evento vai redundar em prejuízo para os trabalhadores, e penso que não corresponde àquela ideia que se tem do Supremo como um Supremo efetivamente avançado, que está preocupado com as questões sociais do país. Quanto aos interditos proibitórios, lamentavelmente nós temos assistido em alguns tribunais, em algumas varas, atitudes tipicamente antissindicais do patronato e também dos juízes, quando aplicam pesadas multas, fazendo com que os trabalhadores não possam exercer o seu direito de greve. E eu tenho sempre dito que, na verdade, o interdito proibitório, ele é, na verdade, uma questão jurídica que foi gestada nos grandes escritórios de advocacia do capital, com o objetivo de impedir o movimento grevista. A ideia é que isso continuasse na Justiça Estadual, onde lá todos os interditos proibitórios eram liminarmente deferidos, sem uma análise um pouco mais aprofundada. Mas isso veio para a Justiça do Trabalho, e aqui se imaginava que essa análise seria um pouco mais adequada. E o que se observa? Se trazem fotos, se trazem documentos de movimentos acontecidos em anos anteriores, como se isso estivesse acontecendo naquele momento, e o juiz, sem chamar as partes para ouvi-los, simplesmente defere o interdito proibindo a greve, ou melhor, dizendo que a greve pode ser feita, mas desde que seja 500 metros, 1 quilômetro longe da empresa. Então, esses tipos de comportamentos relacionados ao interdito proibitório, que tenho certeza que hoje de manhã foram discutidos aqui, nos mostra que ainda há uma longa luta pela frente a ser desenvolvida. E essa luta tem que ser feita, na verdade, com a persuasão, com a argumentação, com fundamentação jurídica. E para isso, penso que o primeiro caminho a ser feito é no sentido de traduzir uma preparação para enfrentar esses interditos proibitórios que estão sendo propostos, fazendo uma ação antecipada, que depois tenha que chamar o interdito proibitório se ele for feito. E essas ações, que são as chamadas ações declaratórias da constitucionalidade da greve, por exemplo, chamam a atenção do juiz para a importância daquele movimento grevista, que não se trata, na verdade, de um movimento pura e simplesmente que os trabalhadores fazem
para tumultuar a vida do empregador, mas sim para conquistar melhores condições de vida e de trabalho. Nós ainda temos uma questão não resolvida, que é uma questão pendente de solução no Supremo Tribunal Federal, que é aquela questão do dissídio coletivo, do comum acordo, que lamentavelmente o Supremo Tribunal Federal tem pedido liminar desde 2005 e até hoje não se manifestou, nem se vai deferir ou se vai indeferir, e nem se vai acolher ou não vai acolher o pedido de inconstitucionalidade desta alteração da Emenda Constitucional 45. Penso que nós, juízes do trabalho, perdemos uma grande oportunidade de mantermos uma força extraordinária que seria o dissídio coletivo para melhorar um pouco as condições dos trabalhadores em situações que o trabalhador não consegue, pelo movimento grevista, traduzir as suas aspirações e melhorar a sua condição na negociação coletiva. Falando especificamente sobre o enquadramento sindical, nós, até a Constituição de 1988, esperávamos que essas questões de enquadramento sindical, as questões relacionadas ao sindicalismo, fossem todas elas estipuladas, jogadas para a Justiça do Trabalho. Infelizmente, passou-se um processo e que isso, de fato, não aconteceu. E até a Emenda Constitucional 45 de 2004, todas as questões sindicais, de uma forma geral, eram discutidas e resolvidas fora da Justiça do Trabalho, especialmente na Justiça Estadual. O que criava algumas situações curiosíssimas. O presidente Ariosvaldo deve recordar de uma questão aqui que aconteceu em relação aos comerciários, que foi o reconhecimento pela Justiça Estadual e depois pelo STJ, inclusive, da legitimidade do sindicato dos empregados em cooperativas, que não compreende nenhum tipo de categoria o empregado em cooperativa. E essa situação teve um movimento dos juízes do trabalho nas questões voltadas para o dissídio coletivo, de não se reconhecer os empregados em cooperativas como uma categoria própria. Até porque não se compreende nem como uma categoria econômica e nem muito menos uma atividade profissional específica dos trabalhadores. E hoje, na verdade, o que se observa é que essa competência, tendo passado para a Justiça do Trabalho, nós não temos ainda um sinal, uma orientação específica que possa dizer que a Justiça do Trabalho tem sido compreensiva neste aspecto. E isso talvez vá comprometer a chamada liberdade sindical, porque o ideal é que essas questões pudessem ser resolvidas no campo das discussões e das negociações e talvez aí uma amenização, uma eliminação da própria condição da existência desse requisito categoria. Penso que esse é um termo que tem lá uma origem um pouco historicamente não aceitável, e talvez seja o caso de se deixarmos que as entidades sindicais, na ampla discussão e representatividade dos seus membros, possam encontrar uma fórmula mais adequada para resolver esse problema. Penso que a Justiça do Trabalho, infelizmente, tem sido, nessas questões sindicais, muito não compreensiva daquilo que realmente os trabalhadores, os movimentos sindical precisam. E dou um exemplo aqui especificamente quando se trata de discutir as questões voltadas à chamada contribuição assistencial. Infelizmente, na Justiça do Trabalho, se criou uma forma de compreender que a contribuição assistencial ela não é devida pelos trabalhadores não vinculados ao sindicato. O que corresponde, na verdade, a uma contrariedade àquilo que sempre pensou o Supremo Tribunal Federal, que a partir do momento que as entidades sindicais têm uma capacidade de que a sua negociação coletiva tenha um efeito erga omnes, evidentemente que todas as pessoas beneficiárias da negociação coletiva devem ter o direito também, o dever de fazer o pagamento da sua contribuição, ainda que não sejam associados. Essa é uma questão que penso que deve chegar dentro de pouco tempo ao Supremo Tribunal Federal, para que faça uma varrida naquele posicionamento do TST, que infelizmente é um posicionamento inadequado e viola, penso eu, o princípio da liberdade sindical, porque entra dentro da negociação coletiva e impede que aquela negociação coletiva seja verdadeiramente eficaz. Voltando à questão do enquadramento sindical, eu penso que esse é um dos temas menos discutidos do direito sindical, pelos sindicatos,
até porque nem sempre isso ocorre nas bases, isso é uma coisa um pouco distante, e talvez seja um dos temas que tenhamos que nos debruçar, especialmente para verificar o que é a expressão categoria preponderante. Há uma discussão já antiga sobre esse tema, e categoria preponderante seria, na verdade, aquela atividade dentro da empresa que seria aquela que conecta todas as demais atividades que o empregador faz. E, portanto, esta conexão estabelecida pela atividade preponderante, mais importante que a empresa desenvolve, é que atrairia o seu enquadramento e, portanto, a partir dali, o enquadramento dos trabalhadores para todos os efeitos da contribuição sindical e negociação coletiva e assim por diante. Eu gostaria de me colocar aqui à disposição, o Dr. Pedro Paulo Lapa, que é aquele que especificamente me convidou, e dizer que nós, juízes do trabalho, temos todas as nossas limitações possíveis e imagináveis em relação à nossa atividade, mas eu gostaria de me colocar à disposição para que nós, em outros eventos, possamos discutir outros temas, e penso que é importantíssimo isto de aproximar os juízes do trabalho, trazê-los a esses eventos para que eles possam ouvir, para que eles possam sentir, porque nós não somos isolados no universo. Nós temos uma convivência que ela é absolutamente necessária para podermos compreender-nos uns aos outros. E penso que os juízes, prestando atenção naquilo que o movimento sindical tem a dizer, penso que os juízes poderão mudar muitas e muitas questões. E eu vejo pela atuação que tenho lá no tribunal. Muitas e muitas vezes os juízes estão refratários a algum tipo de argumento, mas depois de se argumentar e conversar e ouvir e pedir vista, etc., os juízes conseguem, muitas vezes, modificar a sua compreensão. Eu me recordo de um caso em que tinha sido aplicada uma pesada multa a um sindicato interdito proibitório e, na verdade, o valor era aquilo que não se imaginava que se pudesse haver uma condenação. O meu voto como relator era no sentido de que não fosse aplicada a multa, até porque a greve depois foi consolidada numa negociação coletiva, e eu então retirava a multa que era dada pelo primeiro grau. E na discussão do tribunal, eu na verdade fiquei vencido, mas aquela multa milionária que teria que ser estipulada segundo para manter a sentença do primeiro grau, foi revertida numa multazinha pequena. O que demonstra que valeu a pena a minha manifestação, porque se eu não tivesse falado nada, a multa teria passado. Então, a manifestação de dizer que achava que a multa não deveria ter sido cobrada, não foi como ela tinha sido aplicada no primeiro grau. Foi, mas em proporção muito inferior àquela estipulada inicialmente. Portanto, eu penso que vale a pena discutir, vale a pena traduzir as aspirações sindicais, e penso que isto deve necessariamente ser feito através de reuniões como essa, desta central sindical, que é a força sindical, no sentido de que os sindicatos possam livremente manifestar as suas opiniões, as suas sugestões, e esperar que, de alguma forma, num futuro que não seja muito longo, muito distante, nós tenhamos um movimento sindical que tenha mais liberdade, que possa ser mais respeitado, que possa ser mais acreditado, o que infelizmente não tem acontecido no meio judicial, no meio dos juízes. E isso penso que talvez seja o ponto principal que nós tenhamos que mirar quando falarmos nesse tipo de debate. Penso que a sociedade hoje, depois da Constituição de 88, compreende perfeitamente o papel do sindicato. O que não tem havido aí uma conexão entre o que a sociedade pensa, o que o sindicato pensa, o que os dirigentes sindicais pensam e aquilo que passa, o que chega lá no Poder Judiciário. Evidentemente que teremos exceção entre os juízes, né? Teremos exceção nas varas, nos tribunais, mas há infelizmente uma maré montante de má vontade com a atividade sindical. E penso que nós precisamos quebrar esta corrente, e para quebrar esta corrente nós precisamos argumentar, trazer fundamentação lá da Organização Internacional do Trabalho, se for o caso, pedir a condenação de condutas antissindicais lá na Organização Internacional do Trabalho, que já tem manifestações a esse respeito, para que não fiquemos, para usar uma linguagem esportiva, para que não fiquemos só no ataque. Penso que há necessidade de que avancemos no sentido de tomar atitudes proativas para criar, em relação ao movimento sindical, uma atitude de mais conhecimento e de mais respeitabilidade. Muito obrigado pela atenção.
O Supremo Tribunal Federal, em 1991, deu uma decisão plenária por todos os seus ministros, dizendo que toda esta matéria de enquadramento sindical foi recepcionada pela Constituição de 88. Portanto, na linha daquilo que a Zilmar estava falando, eu penso que o ideal seria, nessa questão de enquadramento sindical, que se trabalhasse, na verdade, o anexo do artigo 577. Por uma série de razões. A primeira delas é de ordem prática, de fato, né? Porque para dar um norte de exatamente como esse enquadramento sindical continua existindo depois de 88, quando desapareceu a Comissão de Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho. Então, penso que este movimento para que o Ministério do Trabalho, as centrais sindicais, trabalhassem no sentido de atualizar este anexo do artigo 577, penso que é muito importante isso. Para sinalizar aos juízes, porque vejam, antigamente, como é que funcionava o sistema? Quando o juiz tinha dúvidas sobre isso, não sei se o ministro Castilho chegou a examinar uma questão dessa, mas quando a gente tinha dúvidas, eu sou daqueles juízes antigos ainda antes de 88, né? O que a gente mandava, na verdade, quando tinha dúvida, a gente solicitava do Ministério do Trabalho informações sobre aquele enquadramento sindical. Hoje o juiz, na verdade, ele decide como ele achar que deve decidir. Então, se puder haver uma sinalização via atualização do anexo do artigo 577, eu penso que seria muito importante para efeito de direcionar ou pontuar um caminho que os juízes possam se orientar, né, em eventual discussão sobre esse tema. E um outro caminho que pode andar junto com isso, eu penso que é esta aproximação que nós todos devemos ter com o judiciário no sentido de esclarecer o movimento sindical. Infelizmente, por alguma razão que eu não consigo visualizar, porque eu fui advogado há 10 anos e hoje sou há 25 anos juiz. Então, eu já, da época da advocacia, já tinha um contato muito grande com o movimento sindical. Mas alguns juízes que entraram muito novo na magistratura, às vezes não passaram por esse contato com o movimento sindical. Então, às vezes, para eles, o movimento sindical é uma coisa assim muito distante, muito difícil de compreender, e aí fica naquela questão apenas formal. E nem sempre a melhor decisão é aquela que está só no conteúdo formal. Há necessidade de verificar a realidade exatamente como é, por exemplo, a questão dos interditos proibitórios. Então, eu diria que é importantíssimo que o movimento sindical, de alguma forma, se aproxime do judiciário. E essa aproximação tem que ser feita de algum caminho, eu não saberia dizer aqui como, mas eu penso que é fundamental que tenhamos uma aproximação. Porque, vejam, se a gente observar agora nos últimos meses, nos últimos anos, o Ministério Público tem tido uma atitude, muitas vezes, muito mais agressiva em relação ao movimento sindical do que o próprio judiciário. Então, a não aproximação do movimento sindical com o Poder Judiciário levará, talvez, o Ministério Público a ter mais credibilidade nas suas questões do que o próprio sindicalismo. E, com todo o respeito, nem sempre o Ministério Público tem razão. Nem sempre o Ministério Público tem razão. Pode ter em algumas questões, mas em algumas questões o Ministério Público pode estar equivocado. E para que isso seja levado ao Poder Judiciário, eu penso que o movimento sindical tem que se valer de todas as possibilidades. Nessas questões, por exemplo, de enquadramento sindical, aqui está me ocorrendo uma coisa agora. Por que não pedirmos um levantamento num caso de enquadramento sindical, um levantamento pericial para que seja investigado na realidade da fábrica, do local, o que exatamente está se fazendo lá. Tem a possibilidade de se utilizar esse artigo que o ministro Arnaldo Susequinde, um dos criadores da CLT, ele invoca sempre o 581, parágrafo 2º da CLT, onde diz o que é atividade preponderante, embora não esteja localizado no capítulo do enquadramento sindical, está localizado no capítulo da contribuição sindical. E está lá uma definição do que é atividade preponderante, e que diz assim: entende-se por atividade preponderante o que caracterizar a unidade do produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam exclusivamente em regime de conexão funcional. É uma complicação essa frase, mas está lá na lei, e daí o ministro Susequinde disse: haverá atividade preponderante se todos os estabelecimentos ou setores da empresa operarem integrados e exclusivamente para a obtenção de determinado bem ou serviço. Nessa questão do exemplo aí, por exemplo,
O que faz uma indústria de trator, que fabrica tratores? Tudo está convergindo para fabricar o trator, ou não? Então, parece-me que é essencial que tenhamos uma preocupação em sensibilizar, essa é a palavra, sensibilizar o Poder Judiciário para as questões sindicais coletivas. Porque o grande problema do Judiciário, o ministro Castilho já falou isso muitas e muitas vezes, o grande problema nosso é a preocupação com o indivíduo e não com o coletivo. A preocupação é resolver questões específicas e não questões que envolvam um princípio de solidariedade. E não há nada mais solidário do que o movimento sindical. Porque a preocupação do dirigente sindical não é para resolver o problema dele, é para resolver o problema da categoria, dos trabalhadores que estão envolvidos naquele problema. Então nós temos aí uma área de desenvolvimento do direito coletivo que os senhores é que vão fazer, não são os juízes. Porque os juízes não movimentam o processo, quem movimenta o processo são os senhores. Os juízes, eles decidem, mas a decisão deles está sujeita a outras e outras e outras e outras. Então, os senhores e senhoras é que vão criar o direito coletivo através das suas postulações. E penso que o enquadramento sindical, nesses dois movimentos, como aquele sugerido pela Zilmara, de fazer uma perspectiva, um caminho lá pelo Ministério do Trabalho, que possa ser uma atualização do 577, do anexo do 577, e no movimento concomitante, traduzir perante o judiciário as dificuldades do enquadramento através de perícias, fotografias, visitas ao juiz, ou seja, o sindicato tem que fazer aquilo que os patrões fazem, tem que visitar o juiz, conversar com o juiz, verificar, apresentar, porque este não é só o papel do advogado, o advogado sozinho não pode fazer milagre, né, doutor Lapo? Pode. Eu, pelo menos na minha época, nunca fiz milagre, não sei se o senhor já está conseguindo fazer, mas o dirigente sindical, penso que ele deve se dirigir ao judiciário para explicar a importância daquela decisão, as dificuldades. Veja, isso faz parte de um processo democrático. Isso faz parte de um processo democrático. Ninguém vai lá comprar o juiz. O que se vai fazer é argumentar ao juiz e dizer que o sindicato tem razão. Mas não dizer assim, dizer através de fundamentos. E penso que este é o grande caminho, não só para essa questão, mas para a questão dos interditos proibitórios. Eu tive numa reunião a semana passada, retrasada, em João Pessoa, eu estava reunindo lá uma coletividade grande de sindicalistas, e eles me perguntaram assim, mas o pessoal vai lá falar com o juiz com o interdito proibitório. E por que os senhores não vão falar com o juiz? Mas a gente tem receio de falar com o juiz. Bom, aí se tem receio de falar com o juiz, quem chega lá e diz que a greve está acontecendo, que vai trazer problema para a cidade, que vai impedir os alunos de ir para a escola, que vai trazer algazarra e tal, o juiz dá a liminar. E o sindicato não fala nada, quando nem a greve existiu. Existem muitos e muitos interditos proibitórios que são dados sem sequer a Assembleia Geral de Paralisação. Porque não se manifesta a vontade do sindicato perante a vontade de uma atividade econômica que muitas vezes ela é extremamente poderosa no sentido de antecipar-se a questões que podem eventualmente trazer conflitos. Lógico, nós não podemos imaginar que o papel do Ministério do Trabalho seja um papel legislativo, um papel que vá compelir os sindicatos a adotarem aquilo. Penso que o Ministério do Trabalho ele poderia servir como um órgão agregador dessa atualização deste anexo do artigo 577, que, na verdade, na época tinha um caráter vinculativo para os juízes, né? E hoje não tem mais. Mas ele tem um papel indicativo importante, até porque a quantidade de entidades sindicais que nós temos hoje são 17 mil, se não me engano, 18 mil, 15 mil. Então, veja, são 15 mil sindicatos e isto gerando ações judiciais e dificuldades, etc. Penso que esse trabalho, se as centrais sindicais, especialmente a força sindical, puder se inclinar nesse caminho, penso que faria um grande serviço para que nós pudéssemos ter uma orientação, né, um caminho para a solução desses casos, inclusive o problema lá das concessionárias. Eu vou só me deter numa questão que penso que é interessante apresentar alguns argumentos, essa questão internacional. Lógico, eu concordo com a doutora Zilmara, na verdade nós não poderíamos fazer recurso aos órgãos internacionais antes de esgotado o caminho nacional para a solução das questões internas. Mas desde que uma questão seja julgada de uma forma antissindical, no primeiro grau,
no Tribunal Regional do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho e, eventualmente, no Supremo Tribunal Federal, penso que só resta ao movimento sindical um caminho, que é o recurso ao Comitê de Liberdade Sindical da OIT. Nós temos um caso absolutamente emblemático disso, relacionado aos petroleiros. Os petroleiros fizeram uma greve nacional, greve esta que foi feita porque o presidente Itamar Franco tinha feito um acordo para os reajustes e uma série de vantagens que tinham sido fixadas, acertadas com os petroleiros, e depois, na hora H, recuou, os petroleiros fizeram a greve, foi uma greve muito intensa, faltou gás de cozinha, não me recordo agora exatamente o ano, mas foi na época que o presidente Itamar Franco presidia o Brasil. E aconteceu uma coisa curiosa, o Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Castilho possivelmente deve lembrar da situação. O que aconteceu no TST? O TST aplicou pesadas multas para os petroleiros, a Federação dos Petroleiros, por causa da greve, que não foi parada em decorrência da determinação do TST. Essas greves, houve recursos internos lá no TST, o movimento perdeu, houve recurso ao Supremo que não foi admitido, e ficou estabelecida uma multa milionária em relação aos petroleiros, que não poderiam pagar nunca. E aí o que os petroleiros poderiam fazer em relação a isso? O que poderiam fazer? Eles fizeram o que tinham que fazer mesmo. Recorreram ao comitê sindical, ao órgão específico da atividade sindical, Comitê de Liberdade Sindical, lá da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho recebeu a queixa, veio até o Brasil, fez uma pesquisa e concluiu o seguinte: senhor presidente da República, está havendo violência ao princípio da liberdade sindical. Por gentileza, verifique essa questão de multa, que não deve ser cobrada dos trabalhadores, e mais do que isso, reintegre os trabalhadores sindicalizados que foram demitidos nessa greve. O presidente da República encaminhou que não poderia tornar sem efeito uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Encaminhou um projeto de lei para o Congresso Nacional, foi aprovado o projeto de lei, e o projeto de lei fez o quê? Determinou a anistia deste valor de multas que tinham sido cobradas dos petroleiros. Então eu penso que o recurso à OIT, eu acho que é uma coisa que nós temos que trabalhar nessa área, nós temos que cada vez mais nos aproximar das normas internacionais, com todas as dificuldades que existem. Mas existe a dificuldade porque nós temos uma dúvida sobre a questão de se nós aqui praticamos a liberdade sindical, porque cobramos a contribuição sindical, porque temos o princípio da unicidade sindical. E aí eu vou usar uma imagem da doutora Zilmara. Nós praticamos um sindicalismo à brasileira. O nosso sindicalismo é diferente. Não é melhor nem pior que os outros, ele é diferente. Porque nós não tivemos muita coisa que os outros tiveram. Não tivemos revolução industrial. A nossa legislação é recente, a legislação foi uma legislação que veio praticamente de cima para baixo. Ou seja, nós temos uma situação muito diferente do sindicalismo inglês, americano, francês, italiano e tal. E por isso, nós temos que ser criativos, ter a nossa criatividade, sim, mas não nos esquecermos que existem situações limite onde o único recurso possível e viável é o recurso à Organização Internacional do Trabalho. E agora, as convenções da OIT, elas valem mais do que a lei. Conforme o Supremo Tribunal Federal já decidiu, nós agora temos uma situação que a convenção da OIT, sendo um tratado, ela tem um valor supralegal. Portanto, se a Convenção 158 da OIT, o Supremo Tribunal Federal disser que aquela denúncia feita pelo presidente Fernando Henrique foi irregular, vai voltar à situação da aprovação lá da Convenção 158, e nós teremos a ressuscitação do Tim Maia. Que o Tim Maia é que criou essa ideia do medemotivos. E aí nós teremos uma convenção que dirá o seguinte: nenhum trabalhador do Brasil vai poder ser despedido se não houver uma justificativa. E ressuscitar o Tim Maia é um papel muito importante para todos nós. É um brasileiro que criou essa expressão, medemotivo, que é o grande problema que nós temos de explicar para o trabalhador por que ele foi despedido sem justa causa. Então, eu queria dizer que a OIT é um caminho importante com todos os problemas que ela tem, porque ela não é
ela não tem força coercitiva, ela não impõe sanção, ela não impõe multa, ela não expulsa país, mas ela tem esse papel persuasivo, argumentativo, de evitar a concorrência desleal, a questão do dumping social. Só vou contar um casinho bem curto, que os senhores devem ter visto na imprensa. A Lojas Marisa foi condenada, a questão de uma semana, a pagar 1,5 milhão de multa por prática de dumping social. Porque no momento que ela não paga hora extra, que ela não permite intervalo, ela está fazendo concorrência desleal com as outras empresas. Vejo que é um argumento diferente. Eu não sei se isso vai prevalecer no futuro, lá no TST, lá no Supremo, mas o fato é que se abre um caminho de debate, de discussão. E, aliás, naquele evento de Brasília, ministro Castilho, está lá. Isso aí já foi previsto naquele enunciado lá de Brasília, que o ministro Castilho fez uma belíssima conferência na abertura daquele evento lá da Anamatra. Então, eu gostaria de dizer que, para mim, foi muito gratificante poder ter participado disso. Penso que o ideal seria que pudéssemos ouvi-los mais, mas teremos outras oportunidades, evidentemente, para poder conversar com os amigos, companheiros do sindicalismo e dizer que nós somos sensíveis àquilo que os senhores nos dizem, né? E que essa conversa toda, penso que ela vai frutificar, mas é preciso que insistamos nisso. Não podemos... E eu aqui sou um torcedor sofredor, sou Paraná Clube, né? Portanto, um time... Ó, essa risada, ministro, foi muito simbólica, hein? Essa risada foi muito simbólica. Então, se eu torço com o Paulá, tem um paranista lá no fundo, ó. Talvez... Ó. Não só um só, tem mais. Ó. Isso significa que já está dando mais do que uma Kombi. Sempre dizem que o Paraná Clube é uma Kombi. Eu acho que já dá umas 2 ou 3. Só aqui. Quem torceu para o Paraná Clube o ano passado e continua torcendo é um símbolo do sindicalismo do futuro. Muito obrigado.